Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E a minha convidada de hoje é a doutora Elaine Salles, especialista em Direito Médico. E antes de falar com ela, eu vou falar do meu parceiro que é a Dental Mind. A Dental Mind, se de repente você parou de sorrir por algum motivo, procura a Dental Mind, que ela vai resolver o seu problema. Doutora, obrigado pela presença. Antes de a gente começar, uma lembrança. Obrigado, meu querido. Pra mostrar, pra você lembrar de nós. Ok. Que é uma canequinha dessa. Ok. Muito obrigada, Anderson. Bom, quanto tempo você está nessa área de direito médico? Como que esse volume de demanda te apareceu? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Acho bastante importante que se abram meios para que a gente consiga levar conhecimento a quem precisa de conhecimento. Eu já atuo na área do direito médico e da saúde há um bom tempo, há mais de 10 anos. Comecei, na verdade, o direito é a minha terceira formação, né? A minha formação de base, eu sou bacharel em turismo. Eu fiz turismo lá em 1998, depois casei e por conta de um erro médico é que eu comecei a fazer direito. E por que eu comecei a fazer direito aos 34 anos? Porque eu entendi e percebi que na minha rotina, na minha vida, não poderia haver ninguém influenciando. Então, eu sou vítima de um erro médico e eu digo não. Ninguém mais vai mexer com aquilo que eu não quero que mexa. Então, eu vou ser uma advogada para ser a voz dos silenciados. Aqueles invisíveis. Sim. Que nós, quanto sociedade, não vemos. Então, quando eu, no 10º semestre, eu presto a OAB e eu já passo de cara, eu passei de cara antes de me formar, eu digo, oh meu Deus, Senhor, eu vou usar o conhecimento que o Senhor me emprestou para fazer justiça. É claro que eu não alcanço tudo, Anderson, mas penso eu que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. A mudança que a gente quer começa na gente. E para você deve ter sido uma descoberta grande saber, quando entrar no meio do direito médico, saber o quanto os profissionais não se preparam para esse tipo de... Estão despreparados para receber um processo ou para se documentar, não é? Na verdade, eu não digo nem só a odontologia, infelizmente. É bom um povo sem conhecimento. O povo sem conhecimento, ele está sob o jugo dos grandes, do sistema. Então, se você não leva conhecimento, você acaba oferecendo um trabalho ruim na ponta. Quando eu falo com o meu assessorado, eu digo a eles, não são só vocês quanto prestadores de serviço. E a ponta, que é o paciente, aquele para quem ele estava esperando a volta da sua autoestima, ele estava esperando um tratamento e ele teve um outro muito mal executado. E aí, para quem que ele vai recorrer? Exatamente. E aí a comunicação paciente-profissional é muito importante, né? Com certeza. Esclarecer muito. Porque o paciente está entre dois problemas. Entre o que o profissional fala e entre o que o marketing coloca. Sim. Nas redes sociais. E quando ele vem, no meio desse caminho, tem a verdade, a explicação. E aí o profissional ele tem a obrigação de esclarecer ao máximo o paciente sobre o que vai acontecer, né? E o número de processos nessa área vem crescendo, Infelizmente, assim, de uma forma vultosa, e a gente tenta entender, e a gente busca fazer reuniões, palestras, para trazer mesmo essa consciência de que não é só grana, não é só dinheiro, Anderson, nós estamos lidando com o bem da vida das pessoas. Exato, claro. Autoestima. Né? E na verdade, assim, é importante esclarecer que hoje em dia, com toda essa comunicação e essa informação que a gente tem disponível, o paciente fica muito perdido, porque a gente mascara muita coisa no marketing, na rede social, nas fotos, na atração do cliente para chegar nos consultórios. Então, o paciente tem que estar muito bem orientado, né, nesse sentido. Exato. Como que o profissional que hoje está se formando, de repente, deveria... Primeira coisa que ele tinha que aprender em relação à documentação do paciente dele.
que com certeza não é ensinado, né? Sim. O que hoje o cirurgião dentista ele tem que entender, Anderson? O cirurgião dentista ele é um profissional liberal, prestador de serviços. E na qualidade de prestador de serviços, ele vai estar inevitavelmente sob a égide do nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu preciso prestar contas de um serviço que eu presto. Então, não é só sair depois de 4, 5 anos da faculdade e achar que eu vou abrir um consultório, a pessoa vai chegar no meu consultório e eu vou saber o que eu tenho que fazer na boca dele, e olha, aqui eu vou fazer uma ESO, é uma orto, é uma endo e vai embora. Não, calma. Esse paciente, primeiro, ele é um ser humano, tá certo? Ele é um ser humano. Ele precisa se sentir acolhido. Acolhido. Com certeza. É aquele dentista que chega, que senta, que pega na mão. Essa informação ela tem que ser transparente, clara, ela tem que ser fidedigna. Olha, o senhor tem um problema. Para aquele tratamento que o senhor está querendo, infelizmente, neste momento, a gente precisa fazer um outro para que a gente possa, então, te oferecer este que o senhor precisa. Não é só cifrão, não é só dinheiro. Nós somos pessoas. Nós não somos um cifrão, Anderson. Se é para clinicar por dinheiro, eu acho que as pessoas, elas têm visto as outras como mercadoria. E é por conta disso que o Poder Judiciário ele está abarrotado de processos. Porque vai ter um paciente de 10, de cada 10, um vai se insurgir falando, opa, o que foi feito comigo foi errado. Então, muitos até se usam da falta de conhecimento, né? Já explica um pouco, porque sabe que o que ele vai fazer não vai dar muito bom, né? Exato. E aí o paciente, que assim, né, existe no meu período de atendimento, eu percebi uma coisa. A maior parte dos processos se deve à má comunicação, né? Às vezes o procedimento não está adequado, mas o profissional tem uma relação boa com o paciente e resolve esse problema para deixar o paciente satisfeito. Sim. O problema é quando a parte de comunicação, no sentido de, olha, é assim que vai ficar. Pronto, acabou. Né? E o paciente sai descontente do procedimento e começa a procurar outras opiniões. Sim. E aí nós vamos entrar numa outra seara que é a ética. Sim. Né? Sim. E aí a busca ou a briga de foice por paciente leva a levar a ética lá para baixo. Verdade. E aí, não, pode deixar que esse aqui eu resolvo. O que ele fez lá está errado e o que eu faço está certo. Exato. Que esse é um dos maiores erros. É um dos maiores problemas que se tem. E eu não digo, quando eu falo em união de classe, união para o mal. Mas sim união para tirar esse tipo de profissional que acaba manchando a profissão. Né? Sim. E a justiça recebe, porque assim, pelo que eu entendo, você vai me explicar melhor, a justiça recebe os processos, porém, o juiz ele não tem conhecimento técnico suficiente para poder analisar quem é que está certo e quem está errado. Exato. Ele precisa de provas, vamos dizer assim. Sim. E aí ele busca uma perícia. Sim. É mais ou menos assim que funciona? Exatamente. O que acontece? Eu sou uma paciente insatisfeita, eu acho, nos meus parcos conhecimentos, de que aquele procedimento que foi realizado na minha boca não foi legal, como você bem colocou, da comunicação com aquele odontólogo. O meu cirurgião dentista disse que era aquilo mesmo, era o que tinha para hoje, então eu vou procurar pelos meus direitos. Então eu procurei por um advogado e ele entende que o que foi feito comigo foi um excesso. Então a gente entra com essa demanda judicial e é assim, a prova ela é destinada ao juiz, para convencer o juiz. Que diga-se de passagem, o juiz ele é dessa sociedade, ele não é de Marte, não é? Só que ele é formado em direito, ele não fez faculdade de odontologia. Então a perícia técnica ela é uma auxiliar do juiz. Chegaram lá as provas, as fotos de uma boca, edêntula, alguns termos técnicos nessa seara eu tenho aprendido, né, por conta dos meus assessorados. Então a pessoa ela chega ali, edêntula, e ela mostra para o juiz que aquele pino não houve a óssea integração e o corpo expeliu e tá. O juiz está vendo uma foto, uma boca sem dente,
mas ele não está sabendo o que tem que ser feito, se aquela boca ela estava adequada para aquele tipo de intervenção. E aí, o que ele faz? Ele tem aquele quadro ali na frente dele, o paciente dizendo que foi lesado, o cirurgião dentista dizendo que não, que tudo que ele fez está dentro da normalidade. Então, epa, calma aí, eu sou juiz, eu tenho que estar adstrito, tenho que julgar na imparcialidade, preciso de um auxiliar. E quem é este auxiliar? O perito. Perito técnico, cirurgião dentista. Porque aí a linguagem de vocês é outra, né? Sim, a nossa é da lei, é o que diz a lei, o que é responsabilidade, o que é culpa, e vocês vão nos dizer se aquele profissional agiu ou não dentro da boa prática que se espera para aquele tipo de tratamento. E aí o que o perito disser, o juiz ele nem questiona. Por isso que é muito importante. Abro uma ressalva aqui. Perícia técnica. Ela é muito importante para auxiliar a justiça. Então, para o juiz decidir, ele tem que estar pautado em cima de todas as informações de ambos os lados, né? E em termos de tipos de processo, quais são a maioria? Implantes, estética, ortodontia, ou tá tudo bem distribuído ou mal distribuído? Como eu disse anteriormente, né, nós estamos falando de uma prestação de serviço, né? O que está hoje mais em voga, o que está mais atual hoje? São os tratamentos estéticos. E dentre eles, botox, a questão dos implantes. Ortodontia não muito, porque o aparelho ortodôntico, os Invisalign da vida, não sei se posso falar aqui. Pode. É algo que por si só, se eu percebo que há uma irregularidade naquela dentição, eu vou usar o aparelho. Então não há que se falar muito da ortodontia. Porém, os tratamentos estéticos, em sua maioria esmagadora, porque nós estamos falando de uma obrigação de resultado. Tá? Uhum. Esse lance de atividade meio, atividade fim, né? Obrigação de meio e obrigação de resultado. Já está pacificado, Anderson, que hoje a atividade do cirurgião dentista é uma obrigação de resultado. Todas. Tá? Existem exceções, tá? Mas essa exceção ela tem que ficar muito clara para nós, quanto profissional do direito, para defendermos aquele cirurgião dentista, tá? Eu não posso falar que eu procurei o dentista porque eu estou com uma cárie. O dentista fez o que tinha que ter sido feito, e aí amanhã eu percebo que o que ele colocou caiu, ele não colocou o curativo, ou não fez a restauração legal. É uma atividade, é uma obrigação meio, é uma obrigação de resultado. Calma aí, eu fui lá para tirar uma cárie. Não tem como você achar que é normal. Eu vou hoje na clínica para tirar uma cárie, né? Para fazer uma limpeza e uma restauração daquele dente, e amanhã eu voltar. Sim. Eu fui para tirar a cárie. Eu fui resolver um problema. Então o cirurgião dentista ele tem essa obrigação de me dar este resultado. Entendi. Né? Não. E claro que quando a gente fala de atividade de saúde, né, não é uma coisa tão matemática assim. Existem alguns poréns, né, cada dente chega numa condição. Sim. Que aí você tem a obrigação de falar, olha, vou restaurar. Porém, isso pode vir a virar um canal. Perfeito. Né? Aí o paciente... E aí, às vezes, é bom perguntar, tá entendido do que eu tô falando? Perfeito. Vai ficar dolorido por um tempo? Vai. Né? Por quê? Porque se você não fala, o paciente ele entende que aquele serviço não foi bem prestado. Porque se ele segue com dor, né? Exato. E ele acaba ficando refém, e às vezes, dependendo do paciente, porque o paciente que reclama, né, aquele que volta, tudo, é o melhor paciente. Porque é o paciente que está aberto a ouvir. O problema é o paciente que sumiu. Sabe? Sumiu, às vezes largou lá saldo em aberto, sumiu. Esse é um problema, porque ele não se deu nem ao trabalho de ouvir as explicações. Exato. E já pula para outro profissional. E aí complica muito a situação. Né? E essa história da mistura do direito, do Código de Consumidor com a questão da saúde é muito complicado. Porque assim, quando você fala em atividade de meio, não, de resultado, resultado.
né? É resultado até o momento que a gente consegue estar tudo explicadinho dentro dos papéis, certo? Correto, Né? correto. E aí, porque às vezes o paciente, ele volta achando que o problema foi você, né? E já aconteceu com colegas meus, dele resolver um problema e o paciente quebrar um outro dente, ele culpar o dentista que resolveu pela quebra do segundo. Não, mas eu estava muito bem com esse. Você mexeu no do lado, quebrou do lado. E aí ele volta indignado com essa ideia que eu não sei de onde é que ele tirou. Entendeu? É por isso que eu digo, Anderson, que dito pelo não dito, vale o escrito. Se o paciente só chegou na sua clínica, oi, doutor Anderson, tudo bem? Dá só uma olhadinha aqui, que eu estou sentindo incômodo. Você vai colocar ele na cadeira, vai dar uma olhadinha, mas vai ter o papelzinho do lado para que ele assine. Que naquela data, o doutor Anderson só deu uma olhadinha. E o que o doutor Anderson verificou ali? O doutor Anderson, então, senta com aquele paciente e fala, então, embora o senhor tenha chegado, né, pedido para dar uma olhadinha que você estava sentindo incômodo, eu verifiquei aqui na anamnese esse ponto, que vai demandar esse tratamento. Dá para mim aqui o seu de acordo, o entendido, que eu te expliquei, que eu te esclareci? Porque acontece muito isso mesmo que você falou. O dentista mexe no dente. E o outro dente já estava meio que... avisando. Vai dar ruim. Uhum. E aí esse paciente, ou dando uma de esperto, ou de fato sem entender mesmo, sem ter aquele conhecimento, ele volta dizendo que foi por conta daquele manejo do profissional que aquele outro dente acabou sendo atingido. Então, se esse paciente ele sentou na tua frente e você falou, fez mesmo arroz com feijão, bem feitinho, não vai ter problema. O paciente ele quer isso, ele quer olho no olho, eu costumo falar, olhar na bolota preta do olho. Exato. Porque é você que é o profissional, você quem sabe o que tem que ser feito. Então, fale pro cara, fale na linguagem dele, nada de linguagem técnica. Sim. E você não vai me ver aqui falando em termo jurídico no latim e tal, não vai, porque não cabe. Uhum. Certo? Sim. Então a gente tem que ser o mais claro possível. Uma coisa importante. Imprudência e imperícia. Esses termos estão por aí. Eu acho bom a gente esclarecer então, vamos lá. Para todo mundo que é isso, antes de sair por aí falando. Certo. O dentista foi imprudente. Uhum. Ou o médico foi imprudente. Certo. Acho importante explicar. Tá. Eu fiz aí um tempo atrás, ainda está lá na página lá da Furado Odonto. Eu até coloquei 3 mnemônicas, né? Coloquei né não, mim faz e empina. Né não, para falar da negligência. O que é a negligência? Né não. Não fazer o que deve ser feito. Negligência. Não fazer o que deve ser feito. Mim faz. Imprudência. Fazer o que não era para ser feito. E o empina, que é a imperícia, é a inabilidade. Vamos lá, doutora, explica melhor. Negligência. Não fazer o que devia ser feito. Eu procurei o dentista para que ele fizesse uma restauração. E ele não fez a restauração. Ele mexeu na minha boca com os instrumentos. Não tem nada aqui, ok, já tá tudo ok. Tá tudo bem, sua boca tá maravilhosa. Ele foi negligente. Amanhã ou depois dessa restauração, dá um outro problema, por conta dessa negligência de não fazer o que deveria ter sido feito, ele causou um dano. Ele causou um dano àquele paciente. Tá? Sim. E aí a imprudência, fazer o que não era para ser feito. Eu procurei você para você fazer uma extração. Aí você fez a extração, e aí depois da extração colocou o implante, colocou uma prótese. Calma aí, você fez o que não era para ser feito. E a imperícia é o mais fácil. Você, quando você sai da faculdade, você é um clínico geral. Para que você faça trabalho de tratamento ortodôntico, endodontia, tudo isso você precisa fazer uma especialização. Então, não vou eu
cirurgião dentista, ortodontista, sem uma especialização em implantodontia, fazer implante. Eu não tenho habilitação para isso. Eu sei fazer, ok. Mas você fez uma extensão? Fez um curso? É essa falta de habilitação. Porque a gente costuma até dizer no nosso meio jurídico que é até um dissenso falar que o médico o dentista não tem habilidade, não tem habilitação. No entanto, eu sou advogada, saio da faculdade generalista. Uhum. Eu fui 28 anos na segurança pública, fui guarda civil. E não atuo no direito penal. Porque não tenho habilitação para isso. É mais fácil eu fazer o juiz prender o meu cliente do que soltar. Não tenho habilidade. Então, eu me especializei em direito médico da saúde e outras especializações mais. Uhum. Então, eu tenho um plus. Certo. E é importante. E também, o que acontece? Tem uma brecha na lei, né? Que é o seguinte: você não pode, ou no código de ética, você não pode divulgar na sua rede, usar o nome ortodontista. Você não pode. Mas você pode colocar que você pratica ortodontia. Estou falando de ortodontia, mas qualquer especialidade. Tá? E aí confunde o paciente. Por quê? O ortodontista é o especialista com habilitação para tal. Praticar a ortodontia fica muito vago. Pode ter um ortodontista com habilitação ou pode simplesmente ser praticado dentro daquele consultório. E aí sabemos lá por quem e de que maneira. Né? Então, normalmente se busca os processos por esses 3 pontos que a gente conversou, certo? A negligência, a prudência e perícia. Só que é bom pontuar, Anderson, que não é simplesmente ele foi imprudente, ele foi negligente. Não, veja, cirurgião dentista, prestador de serviços, ele tem uma responsabilidade subjetiva do sujeito, certo? Subjetiva. E como é que essa responsabilidade subjetiva ela é detectada? Através da culpa. Culpa. E a culpa é que tem esse tripé. Negligência, imprudência e imperícia. Eu não posso falar, você foi negligente. Não, mas calma, ei. Foi averiguada a minha culpa? A minha culpa, ela foi detectada, a culpa foi minha? Ok, tive culpa. Por quê? Eu fui negligente? Eu fui imprudente? Ou eu fui imperito? E aí a gente volta no perito, né? Para detectar aonde aconteceu o problema. Exato. E aí a gente entra, depois disso, nos danos moral e material. Perfeito. Tá? Que aí eu acho que entra na área civil, não é? Sim. Né? E como que funciona? Como é que o paciente pode se defender nesse sentido? Porque o dano moral é muito amplo, né? É um negócio... O dano material já tem uma materialidade. Hoje a gente fala bastante da indústria do dano moral. Dano moral, igual eu moro em Interlagos, eu saí de Interlagos 15 para as 9 para estar aqui hoje. Eu sei que São Paulo tem trânsito. Para que eu não chegue atrasada, eu tenho que sair um pouco antes. Se fosse aqui uma entrevista de emprego em que eu tivesse eventualmente perdido a oportunidade por ter chegado atrasada, eu não poderia aventar que houve um dano moral, porque isso aí foi um mero dissabor. Porque eu sei que em São Paulo tem trânsito. Então, o dano moral, o mero dissabor, é a questão do dia a dia. É o trânsito, é aquela pessoa que te atendeu mal, aquele servidor público que tá com a cara feia. Então, isso é corriqueiro. O dano moral, que é indenizável, Anderson, é aquele que atinge o nosso âmago, o nosso íntimo. Eu sou advogada, você é dentista. Como é que a gente se apresenta para o nosso público sem dente? Pois é. Você, principalmente dentista, como é que a gente se apresenta banguelo, edêntulo? Ou como? mal cuidado. Você está entendendo? Então isso vai nos causar o quê? Vai nos causar um constrangimento, uma dor. A minha dor de não ter dente pode ser diferente da sua. Então o dano moral é algo meu, subjetivo, do âmago. Eu sinto, existem palavras que se me xingarem, se proferirem contra a minha pessoa, para mim acabou o mundo. Para outras pessoas, normal. Entendi. Entendeu? Então isso, a psique, aquilo que está dentro de mim. Eu posso dizer, desculpa te interromper. Pode falar. Eu posso dizer que
que o dano moral é aquele dano que a pessoa todo dia lembra daquilo por algum motivo? Pode ser, sim. Que interfere na rotina dela. Então, por exemplo, uma mulher que trabalhava como modelo e tem um dano estético. Tem a parte profissional envolvida, mas também tem o fato dela se olhar de uma forma e depois se olhar de outra. Pós-dano. Sim. Isso é um dano moral. Sim. É aquilo que mexe com você de um jeito e é seu. O dano material, como você falou da materialidade, dano material é a mesma coisa que dano patrimonial. É aquilo que eu dispendi. É dinheiro. Então eu gastei por um tratamento, por um implante, R$16.000. Então eu quero ser ressarcida pelo dano material dos 16 mil. E dano moral, aí a gente vai colocar. Não. Aí é subjetivo. Exatamente. Aí a gente pediu, o advogado pede. Agora se o juiz vai dar. E os juízes, pelo que eu tenho notado hoje em dia e lido, eles estão sendo menos acolhedores desse tipo de dano. Verdade. Porque o que acontece? Teve um período que ainda estava muito, muito obscuro a questão do dano moral. Então os juízes iam soltando indenizações. Aí se percebeu que o negócio estava virando terra sem lei, até que eles, acho que sentaram lá entre eles e falaram, olha, vamos organizar essa bagunça. Né? Vamos ver o que é dano de fato. Né? E aí agora está uma coisa, porque dá para perceber. Acho que você como advogado, até na conversa com o cliente, dá para sentir quando aquele dano ali não está dentro de judicializar, vamos dizer assim. Sim, de pedir. De falar, olha, você quer pedir, né? Mas é uma coisa que você não está, que eu acho que o judiciário não vai acatar. Acolher, não acolhe mesmo. Então, eu queria falar um pouquinho da questão do profissional que você lida. Que você deve lidar com muitos profissionais que sofrem da relação deles com os trabalhos, da relação de trabalho deles. Porque, como a gente estava conversando antes, o dentista, ele é um prestador de serviço. Sim. E ele pode prestar um serviço para uma clínica, para um consultório, e a gente percebe a relação abusiva que às vezes acontece com esses profissionais. Um prestador de serviço, até o que me consta, não teria um horário fixo. Sim. Certo? Um prestador de serviço pode chegar para a empresa e falar assim, hoje eu não vou prestar serviço para você. Ou eu estou em recesso 15 dias de férias, eu não vou prestar serviço para você. Isso é o que diz a lei. Porém, sabemos que se transforma um prestador de serviço em funcionário CLT sem registrar, tô certo? Certíssimo. Certíssimo. A relação é, quando a relação é fiscal, nós somos empresa. Quando a relação é humana, nós somos funcionários. Como é que está isso hoje em dia? Então, excelente ponto que você levanta, Anderson, porque hoje é uma das maiores dores da odontologia, tá? Eu chego numa clínica pop e essa clínica ela vai me contratar como PJ, pessoa jurídica. Então, que fique bem claro para sua audiência, empresa não é subordinada a outra empresa, tá? Então, se eu serei contratada como PJ, eu não serei subordinada. É bem o que você disse. A prestação de serviço, ela tem a guarida daquilo que eu faço por mera liberalidade. Eu sou livre. Eu escolho o dia que eu trabalho, o horário que eu trabalho, quantos pacientes eu quero atender e se eu quero ir ou não. A partir do momento que aquele tomador do meu serviço, ele me quer como prestadora de serviço PJ e ele me liga de 5 minutos, tá chegando? Tá atrasada, doutora, a sua agenda hoje não pode ser feita, a senhora tem que atender. Mas eu vou faltar, você não pode faltar. Você tem que estar aqui, você não pode colocar um outro colega para fazer o que você tem que fazer. Então, se existe subordinação, impessoalidade, onerosidade, você tem aquela constância de ir, cumprir horário, é a pejotização. Isso aí é um crime mascarado, né? Nós estamos aí diante da pejotização, que é um problema sério e que, infelizmente, as nossas cortes superiores têm entendido que
Se você assinou um contrato, eu estou falando aqui quando existe um contrato, você assina um contrato, o que diz a lei? O contrato ele é feito entre partes capazes. Eu sei o que estou assinando. Então você está me contratando, Anderson, só que tem uma cláusula que eu não concordo. Podemos pactuar algo para mudar? Podemos, doutora. Ok. Então, se existe um contrato, houve então o interesse de ambas as partes, portanto, este contrato faz força de lei entre as partes. Não pode ser questionado. Eu, Estado, juiz, né? Eu, Estado, juiz, não posso adentrar no foro íntimo das partes que contrataram. Porém, está no papel que eu seria pessoa jurídica. No entanto, o tomador do meu serviço está me tratando como se seletista fosse, eu não posso ir direto para a seara trabalhista discutir vínculo. Eu tenho que primeiro discutir a nulidade ou não daquele contrato. Isso quando tem contrato. Exato. E quando é algo de boca, porque também existe o contrato verbal. Então, é assim, o que eu costumo dizer para os meus assessorados, Anderson, e aproveito aqui este momento para dar mais ênfase. É você quem sabe onde o seu calo aperta, você que sabe o que deixou de fazer para ter esta profissão. Então, se você não se valorizar, ninguém mais vai. Ninguém mais. Exatamente. Se você está chegando para mim, você é dono de clínica, dizendo, doutora, eu quero você aqui 3 vezes por semana, é de tal hora a tal hora, é de tal hora a tal hora. Ah, não pode ficar um pouco mais? Desculpa, tenho que ir. Ah, então a mãe não precisa mais vir. Obrigada. Se a gente não fizer isso, né? E eles se regulam. Porque quando todos fizerem assim, não vai ter mais problema de abusividade nesse sentido. Exatamente. Porque senão a gente vai entrar numa... Não adianta discutir depois. Sabe? Olha, trabalhei 10 anos nessa situação e hoje não dá mais. Não dá mais, é verdade. Esses 10 anos já foram. Você vai discutir lá no judiciário, é um negócio desgastante, porque é desgastante. Tá? É desgastante, é complicado, é demorado. E aí, poderia ter resolvido isso logo no começo. Já cortava o mal. Não, pela então, raiz. Se por um acaso é dessa forma, esse tipo de trabalho para mim não interessa. Não interessa. Porque o dentista, o dia que ele entender que ele é um empreendedor, ele tem que entender isso. Ele tem na mão dele um ofício. Perfeito. Certo? Ele tem um ofício na mão dele que ninguém tira. E ele sabe prestar direitinho esse ofício. Agora, por que ele precisa de outros para fazer isso? Por quê? Porque a formação lá atrás, como a gente vinha discutindo, não deu a ele as armas para trabalhar no mercado. Porque existe uma coisa que é o seguinte: quem faz certinho, quem dá mais para o paciente do que ele paga, esse cara tá tranquilo. Ele vai ter os problemas de relacionamento humano, que é normal. Sim. Mas em termos profissionais, ele não vai precisar se submeter a isso. Exato. Né? Agora, claro, que quem está começando, né, que eu acho hoje que a primeira coisa que a pessoa que sai da faculdade tinha que procurar uma assessoria tipo a sua, para falar, olha, eu estou entrando no mercado, aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Ninguém me ensinou. Não é? Primeira coisa que eles procuram é assessor de rede social. Né? Vamos gerir as minhas redes sociais, né? Que também é importante. Claro. Mas você tem que se basear ali, né, numa questão de documentação, de visualização do mercado, como que o mercado está hoje. Né? Então, o que eu ia perguntar é o seguinte: quando é que a gente percebe, é simples, que ficou abusiva e que tem que sair? Você já deu exemplo, mas tem outros exemplos que às vezes os profissionais não percebem porque a correria não permite, sabe? Assim, a gente hoje vende o nosso bem maior, que é a nossa força de trabalho, Anderson. A gente vende os nossos melhores anos da nossa vida, a nossa juventude, a nossa força para trabalhar. Aí depois se vê doente. 10 anos, como você bem disse aí anteriormente, 10 anos trabalhando nessas circunstâncias, nunca paguei INSS, nunca fiz nada, e agora estou velho, com uma doença degenerativa, não posso mais voltar. Exatamente. Então, a gente, quando está novinho, quando está jovem, nossa, eu quero aprender, eu quero dar meu melhor, eu quero estar no mercado, fazer e acontecer.
Outro dia eu falo muito de documento, Anderson, muito do prontuário médico, porque assim, hoje, a falta do prontuário médico no processo judicial, a pessoa já sai com 10 mil garantido. Eu fiz outro dia uma live não minto, uns stories, dizendo que o placar hoje está ruim para odontologia, está 10-0 para os pacientes. Todas as demandas que o paciente entra, ele ganha. Porque às vezes falta um documento que não foi assinado, uma anamnese, um exame de imagem. Ah, mas eu tenho só 15 minutos para atender o cara na minha cadeira. Ok, você então sopese. O que é mais importante? Os 15 minutos com o cara na cadeira e você receber uma demanda judicial ou investir, porque a gente não gasta, investir 5 minutos a mais com aquele paciente, para fazer essas perguntas mais pontuais. Hoje, o papel, falei antes aí, dito pelo não dito, vale o escrito. Hoje, documentalmente, eu falo para os meus assessorados, os documentos que eu faço, que o pessoal tem acesso lá na página, aquela documentação, a pessoa que usa aquela documentação direitinho, certinho, como eu ensino, se ela for demandada em juízo, ela será absolvida. Então, eu pergunto isso porque eu tô nessa história há algum tempo. Então, eu já circulei aí por vários momentos e clínicas e etc. E uma coisa que me chamou a atenção nesse período todo, e eu guardo comigo, eu trabalhava numa clínica grande e tinha um colega meu que ele documentava para ele. Não estou falando de fotografar agenda, não é isso que eu estou dizendo. Ele tinha as fichas dos pacientes dele, que ele carregava aqui debaixo. Depois veio o notebook, computador e tudo, mas ele carregava, ele chegava com a pastinha, botava na mesa, fazia as anotações e dava para casa. Por quê? Para se preservar. É isso aí. Porque ele tinha um pai advogado que falou, meu filho, deixa eu te explicar um negócio. Tá? Que já teve essa visão. Depois eu não tive mais contato com esse profissional, mas era uma coisa que me chamou muita atenção, porque ninguém fazia nada. Né? Tanto que dentro da clínica se falava, olha, ele vai processar a clínica. E o cara não estava com essa ideia. Ele queria só se preservar. Lógico. Só se preservar. O dentista pode recusar atendimento? Depende. Ele não pode recusar se for caso de emergência ou urgência. O resto? E nem precisa explicar o porquê não está atendendo. Aquela questão de desacordo comercial ainda existe? Sim, existe, no entanto, faço uma ressalva, tá? Não adianta só você chegar para o seu paciente e falar, olha, encerramos por aqui, a questão de confiança desgastou a nossa relação, acabou, você não me deve mais nada, ou se deve, estou aqui te devolvendo, tranquilo, não pode ficar só ali no consultório. Você tem também que informar ao excelentíssimo senhor Conselho Regional de Odontologia, para que você amanhã ou depois não sofra um processo ético desse paciente buscando o CRO, dizendo que você abandonou ele e o tratamento pela metade. Então seria importante ter às vezes, dependendo da relação, não tem acordo. Mas seria importante indicar um outro profissional para dar continuidade também. Eu oriento a fazer a indicação. Só que assim, ó, pensa comigo, Anderson, já tá desgastado nossa relação. Então, não, a gente não vai conseguir esse papo. E aquilo que vier do Anderson já não me interessa. Porque se eu já não confio mais nele, eu vou confiar em quem ele vai indicar. Só que isso tem que estar no papel. Tem que deixar no papel, bem certinho. Conta a história do furado odonto, que eu acompanhei lá do início, comecei a seguir tudo, fiquei até animado no começo. Conto. E como é que foi essa história? O doutor Hugo Leonardo, um dentista que ele e os colegas, né, indignados por conta de uma cirurgia dentista novinha que faleceu, salvo engano, no Rio de Janeiro, não sei. Ela falece, então há essa comoção. Então ele resolve montar, né, criar essa página Furada Odonto SP, com viés que a página não tem hoje. Tanto que vocês podem verificar que eu perdi mais de 4 mil seguidores, porque eu deixei a página mais judicial, digamos assim. Ele trazia todas as demandas, trazia denúncia, e clínica pop ruim, e que não paga, isso, aquilo outro, que lhe rendeu uma demanda judicial contra a maior clínica pop existente no Brasil, que todo mundo conhece, eu não preciso falar o nome. E aí ele adoece, ele fica doente e ele pede socorro. E eu estendo a mão e digo, doutor,
tô com você. Estou com você, conte comigo. E aí a gente criou essa amizade. E aí o pessoal ele colocava as denúncias e eu falava, Hugo, doutor, isso vai te dar problema. Internet não é terra sem lei. Hoje eu ainda recebo, Anderson, denúncias. E as pessoas falam, doutora, não põe o meu nome, desculpa. Não é assim. Não é assim. Hoje, o viés da minha página é trazer munição para vocês. Conhecimento. Não é blá, 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 a clínica não paga, não é esse o caminho. Você está ali denunciando para outros colegas de mãos atadas como você. Não é assim que se faz. Não é assim. Então, eu tiro essa questão da denúncia, ele adoece, essa ação judicial teve um desdobramento, ele chega e fala, doutora, não dá mais. A minha ansiedade, eu estou adoecendo. Eu digo a ele, Hugo, então fique adstrito, saia. Deixa a página, então, em stand-by. Só que ele fala, poxa vida, mas e os colegas que estão lá? Muitos gostam da página, precisam da página, eu gostaria de te passar o bastão. Aí eu, meu Deus, como assim? Mas, Hugo, você sabe que a sua pegada é da indignação, né? É do cirurgião dentista que se indigna e tem um monte de coisas para expor. A minha não, a minha é mais comedida, é dentro do que diz a lei. Porque não adianta a gente fazer todo... E as clínicas não viriam para cima de você. Exato. A facilidade que vieram. Exatamente. Então, a questão aqui é o quê? É dar armas. Como é que você, cirurgião dentista, se defende? Falar, até papagaio fala, Anderson. E falo para você que na última eleição que teve, para esse biênio 25-27, né? O pessoal falando do processo de eleição, que é online, blá, 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 e eu, meti o sarrafo e falei, galera, se tiver acontecendo isso, printem a página, porque depois vocês podem ser cobrados por não terem votado, e é um valor da mensalidade, é alto, o preço é alto. O que isso me custou, Anderson? Se vocês não sabiam, estou falando agora. Me custou um processo, um dos senhores que faz parte hoje do CRO me processou, e o próprio CRO. Só que eu sou advogada, querem falar de advocacia? Não, né? Então, os dois processos, eles perderam. Porque eu coloquei, não é nem a minha opinião, foi embasada na lei. É o que diz a lei. Exato. Pura e simplesmente. Se alguns ficaram incomodados com a minha fala, senta e chora. Você entendeu? Então, eu falo pro pessoal, eu, quanto advogada, a advocacia não é profissão para covardes. Com certeza. Se eu, quanto advogada, se eu não trago para mim esse incômodo de uma classe que me procura, e eu tenho liberdade, claro, dentro do que diz a lei, liberdade de expor o que está certo e o que está errado dentro da lei, quem mais pode, Anderson? Fica todo mundo de mãos atadas. Né? Então, e eu acompanhei bem, eu acho que tiveram no perfil, tiveram algumas imagens que foram parar no Fantástico, se eu não me engano, de uma clínica X aí, que eu nem me lembro quem que é. Começou no UOL, falando do perfil e tal, e aí foi parar lá no Fantástico. Aí o negócio estourou, que eu acho que é aí que ele ficou doente. Porque ele nem, aliás, ninguém espera. Na internet hoje, você não espera onde vai parar tudo isso. Exato. Mas eu achava extremamente importante a página. É que, como você falou, não dá para fazer assim. Não dá, não tem né? Porque assim, as denúncias podem ser fundadas, mas podem ser também só infundadas. O cara pode estar com raiva da clínica que ele trabalha. Ele tem um problema pessoal com o dono da clínica e vai lá e posta um pedaço do que é conveniente para ele. É conveniente para ele, porque também o profissional não é santo. Convenhamos. A gente está falando muito bem aqui, mas a gente está falando de profissional que tem de todos os tipos. Sim. Então tem que ver o lado das empresas também. Tá? Uma coisa importante que eu acabei deixando passar, eu vou voltar. Vamos lá. A questão de clínicas que eles contratam os profissionais com contrato de aluguel de sala, mas tratam o profissional como CLT. Você já ouviu isso? Seria assim. Colocações, fala para mim como seria. Eu sei porque eu já assinei um desse. Você vai trabalhar para mim. Certo. Tá? Uhum. Só que a nossa relação vai ser como se você fosse um prestador que alugasse uma sala dentro do meu espaço. Certo. Certo? Uhum. Aí você vai trabalhar para mim por porcentagem.
Além do aluguel que eu te pago. Exatamente. Então, assim, não tem custo de aluguel. Mas seria o seguinte, como se a porcentagem que eu recebo pelos meus procedimentos seria o aluguel da sala. Uma sublocação. Só que aí, se desse algum problema com o paciente, a clínica não tinha nada a ver com isso. Eu não sei se essa prática existe ainda, mas uma época era bem frequente. Assim, falo para você que esse tempo todo que eu estou atendendo os cirurgiões dentistas, não chegou nada do tipo para mim. Mas falo para você que quando o dono da sala ele fala, olha, se acontecer qualquer problema, a responsabilidade é sua, eu trago aqui para que a sua audiência entenda aquela questão daqueles avisos bem grandes que a gente vê nos estacionamentos do shopping. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo. Para inglês ver. Tudo bem para inglês ver. Porque se for discutir, tem que ter um seguro ali. Porque foi o que eu falei para você. Se esse profissional que está sublocando esta sala, né? Primeiro que o paciente, quando ele chega, ele vê a clínica, né? São poucos os pacientes que trazem para o polo passivo a clínica e o profissional. São poucos, tá? Normalmente eles veem o tamanho daquela estrutura. O cara tem grana, então é a clínica que eu vou processar. E é a clínica quem vai responder objetivamente, porque a lei é clara. Independentemente de culpa, é a clínica quem responde. Não tem responsabilidade solidária aí. Não tem. Caso, não tem. Só se ficar configurada a responsabilidade subjetiva do prestador de serviço que foi apurada mediante culpa e o tripé. Negligência, imprudência e imperícia. Tá? É toda uma construção, não é chegar e falar, Anderson, você está sublocando, se você fizer a coisa errada, você é o culpado. Não. Entendi. Não, então se a sua audiência tem algum colega aí que está sob essa situação, ameaçado, se fizer errado, a culpa é sua, cate seu coração, fique em paz, que é uma construção, não é simplesmente chegar e falar, é o culpado, ponto, acabou, tá ripado, já tá condenado. Não é bem assim. Porque na época da página, né, como você falou, cada um posta o que quer. Exato. Estamos trabalhando em condições próximas à escravidão. Exato. E tal. Não é assim também. Tá? Hoje o mercado está regulado de uma maneira, e eu costumo dizer que é o seguinte, no mercado médico, quem regula o mercado é o médico. Perfeita colocação. Por que no mercado odontológico quem não regula o mercado é o dentista? Exatamente. Porque eu já cansei de ouvir dono de clínica falar que o caro da clínica é o dentista. E o cara não se vê como cara. Entendeu? O cara não é a recepcionista, com todo respeito, a recepcionista, a auxiliar, que para eles é um custo de pessoal. Sim. Cara, é o profissional que faz aquilo girar. Quem tem o conhecimento. Porque mesmo que ele seja dentista, e é importante falar aqui que é mais um problema, existem clínicas onde o dono não tem nada a ver com a área. Ele é um jogador de futebol, vamos dizer assim. E aí ele viu o lucro naquele negócio, que não tem nenhum problema, tá? Claro. Só que ele tem que colocar alguém competente de responsável para resolver os problemas ali. Né? Então, e aí esse é o problema que eu estava falando. Então o dentista não se dá a verdadeira importância nesse sentido, que deveria dar. Né? Agora uma questão que eu não sei se vai poder me ajudar nesse sentido. Vamos lá. Tem que orientar o profissional quando ele recebe um tratamento, o que dizer ao paciente que vem de outro. Certo. Tá? Isso é uma questão delicada, mas é uma questão que deveria ser aprendida de uma vez por todas, como é que faz. Né? Os dentistas que te procuram vêm com essa demanda de alguma forma? Sim, muitos, e aí eu me coloco em pé de igualdade, porque também a advocacia é uma prestação de serviço, certo? Eu costumo dizer que filho que eu não vejo nascer, eu não sou a mãe. Costumo dizer isso. Então, as pessoas sempre falam, doutora, por que o meu advogado, que eu procuro, ele não fala comigo? Calma aí. Então, se você tem um colega atuando, é com ele que você tem que perguntar estas questões. Mas que eu não quero mais ele, porque eu vou fazer uma denúncia na OAB. Calma, senta. Veja o que está acontecendo. A mesma coisa com o cirurgião dentista. Eu não posso falar para o meu cirurgião, para o meu assessorado, não pega uma ESO, não pega uma endo. Não posso. Agora, se começou um tratamento de implantodontia,
que a gente sabe que tem uma série de questões, uma documentação específica, a pessoa que tem diabetes, que tem aquela coagulação que demora, a osteointegração, a idade, perda óssea, enfim, se o cara chega no seu consultório com um supino na boca, certo? Olha, doutor, eu tô aqui, eu já tenho 8 meses e a clínica fechou e não sei o quê. Opa, calma aí. Eu, doutora Elaine, cirurgiã dentista, estou afim, quero passar por isso. Se eu quiser, ok, vamos sentar então, paciente. Olha, o outro colega te deixou, não foi? Então eu aqui trabalho de uma forma diferente. O que está aqui na sua boca me mostra isso, isso e isso. Mas vamos fazer agora direitinho? Vamos fazer como se nada tivesse sido feito antes? Vamos fazer, o senhor vai fazer a documentação, né, os exames, os exames de imagem, exame de sangue, o que for pertinente. Vamos ver como é que está essa boca, se tem osso, se não tem, como é que está. Eu quero te ajudar. E também tem aquele que fala, nossa, vai me dar muita dor de cabeça. Porque aí vem a parte comercial, né? No meu caso, faz tempo que não chega para mim, porque eu recuso a maioria. Tá certo. Eu falo, olha, infelizmente, eu não posso te ajudar. Porque assim, se eu tiver que pegar um caso de outro profissional e resolver, vai ficar mais caro para o paciente. Porque eu acho que o mercado é assim. Tá? Se ele tivesse vindo, já aconteceu uma vez, isso é muito curioso. O paciente veio comigo, orçou e foi embora. Certo. Voltou 6 meses depois para eu resolver. Né? Certo. Veio lá, chorou, falou que devia ter feito comigo e tal, e tal, e tal. Eu falei, tudo bem. Só que agora eu não posso. O trabalho que eu vou ter que ter é muito maior do que eu teria antes. Então o custo para você é maior. Isso, de verdade, isso não é revanchinha, não. Isso é mercado. Sim. Né? Sim. Eu não tenho nenhum problema de você não fazer comigo. Perfeito. Zero. Né? Tem aí diversos. Só que a partir do momento que eu pego o teu caso, que você vem comigo, aí eu vou ter que resolver e eu vou ter que desfazer ou refazer coisas que talvez eu não tivesse trilhado esse caminho. Né? Aí ele vai embora. Né? E os que pegam, a gente resolve. Então, assim, esse é o comportamento que deveria se ter. Agora eu quero fazer uma pergunta, que é o seguinte. O dentista, coitado, foi lá, teve uma demanda judicial e ganhou. Ele pode processar o paciente de volta? Não só pode, como deve, né? Porque deve. Todo aquele processo, toda aquela demanda psicológica, porque o cara não dorme. Verdade. E aí ele tem razão e o paciente simplesmente fala, perdi, vai embora. Não pode ser assim. Não existe. Você entendeu? Olha, fui lá, perdi. Agora eu vou para minha casa, você vai para sua e seguimos. Não é assim. Não é mesmo. Inclusive, eu tenho uma cliente que o paciente demandou em juízo contra ela. E aí ela me procura para fazer a defesa. E ela fala, doutora, tudo isso que ele está falando é um absurdo, é mentira, bababá. Aí eu, doutora, a senhora tem certeza do que a senhora fez? Ele assinou tudo? Tenho. Me manda a documentação, me mandou tudo assinadinho. Doutora, vai ser feita uma perícia. E o que a senhora vendeu e cobrou, a senhora fez. Fiz, doutor. Então, ok. Aí, o que eu fiz? Eu fiz dentro da defesa dela o que a gente chama de reconvenção. O que é a reconvenção, Anderson? Eu vou falar, excelência, tudo isso que ele está falando é mentira. Na verdade, quem me deve é ele. E agora a perícia apurou que, de fato, a minha cliente fez o que cobrou. Então, essa ação principal do paciente, ela vai ser julgada improcedente, e a reconvenção em que eu digo que é a minha cliente dentista que fez certinho, essa vai prosseguir. Mas aí eu falo para você, Anderson, nós estamos vivendo numa situação econômica terrível no Brasil. É o que a gente chama de vai ganhar, mas não vai levar. Que aí vai, a hora que for mexer lá no bloqueio de contas, não tem nada. Cara, não tem nada, mas eu acho que fica... Mas eu acho que vale a lição. Exato.
vale como educativo, antes Exato. de você começar um processo desse. Exato. Então preste atenção. Se você está querendo se servir do processo judicial para enriquecer, ou mesmo como revanchismo, ou porque não fica a cara do dentista, epa, pera lá. Você pode perder. Então saiba. Existe a possibilidade. Exato. Né? O advogado dele também deveria avisar, falou, olha, e deve avisar. Olha, existe a chance, porque quando é o advogado, você vai falar muito melhor do que eu, só vou falar rapidinho, o advogado pega o processo, ele também quer conduzir aquilo. Mas ele fala, olha, existe a chance da gente não ganhar isso aqui. Porque quando é processo complexo desse sentido, médico, dentista, você deve falar, meu, o advogado não tem ferramentas para dizer se vai levar ou se não vai levar o processo, não é? Eu falo o seguinte, Anderson, nós advogados somos o primeiro juiz da causa. Se o meu cliente não me convencer, eu não pego. Tá. E eu digo a ele o seguinte, olha, quem julga não sou eu. Eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. Mas quem vai julgar é o juiz. E quando chega uma demanda dessa natimorta, como eu chamo, eu nem pego. Eu falo, olha, você quer mesmo seguir com isso? Procura um outro colega. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer, porque eu sei que eu vou. Depois o cliente vai sair falando que eu fui a má profissional, que eu só cobrei, que eu não ganhei. Então eu nem pego. Porque para mim os meus clientes não são cifrões, eles são pessoas. Eles querem uma resposta e eu, como conhecedora da lei, tenho que dar essa resposta. A grana vem porque ninguém trabalha porque gosta, né? A grana vem porque ela é em decorrência do seu serviço. Mas eu no meu escritório, as pessoas que me conhecem, que foram já os meus clientes sabem, eu estou primeiro para resolver o problema. O valor para pagar é uma consequência. Vamos focar no seu problema? Então, existe essa questão. Existe esse risco. Eu pego, vamos embora, me ajuda para eu te ajudar. Não pego, é temerária. Entendi. Procure outro colega. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco dos demais serviços que você oferece. Porque eu estava mexendo, tem parte contábil, né? Tem Sim. auxílio contábil para profissional. Sim. O que mais que o seu escritório oferece? Sim, então, hoje, o meu escritório, ele é completo. Eu, doutora Elaine, atuo nessa parte, nessa seara do direito médico e da saúde do consumidor. Só que eu tenho lá parceiros que fazem a parte trabalhista, a parte criminal, a parte contábil, a parte do seguro de responsabilidade civil, profissional. Então, as pessoas, elas me procuram, e aí sou eu quem recebo essa pessoa, faço toda aquela parte de saber qual que é o problema que ela precisa, qual é a demanda, e então eu vou e conecto ela direto com um colega meu parceiro. Eu faço as apresentações porque a pessoa foi atrás da doutora Elaine. Então doutora Elaine, o seu caso, eu não resolvo, mas quem resolve é o meu parceiro fulano de tal. Vamos marcar uma reunião? E aí eu marco, faço as apresentações, porque todos os colegas que trabalham comigo, eles têm a mesma pegada que a minha. Se não for desse jeito, eu nem tenho esse parceiro colega. Porque senão você vai ter um gasto de energia, quando a gente sabe que não vai dar, não dá para gastar, né? À toa. Exato. Uma pergunta, quando o paciente descobre que o que foi feito nele foi por um profissional não habilitado, supondo que não tenha dado nada, é importante, tem problema, é importante que o paciente busque primeiro quem está fazendo, né? Hoje a gente pode falar. Só vou terminar a pergunta, que é o seguinte. Com esse boom de estética para lá e para cá, tem diversos profissionais que se sentem habilitados a fazer toxina botulínica e aí o que acontece? E cursos de imersão, que eu acho que eu chamo, para mim, imersão é afundar o projeto, você entendeu? Então, imersão é para você tomar contato, não é para você sair fazendo, entendeu? Você quer, gostei disso daqui, isso daqui é legal, então vamos buscar um curso mais longo, mais completo, com né? Clínica, com pacientes, com suporte e tal, para eu sair habilitado a fazer. Tá? E às vezes o paciente, por exemplo, tem um paciente que descobre pela imprensa. Que às vezes estoura um negócio lá, né? E aquela pessoa passou por lá, né?
talvez não caiba nenhuma demanda. Mas é importante sempre antes, né? E aí eu vou emendar outra pergunta. É importante fazer eu vou chamar disso de uma aulinha de direito médico preventivo para essas pessoas, para esses profissionais, saber, eu já perguntei isso lá antes, para você entender aonde você está regido. Né? Primeiro, a questão do paciente, depois a questão do... Excelente, excelente, excelente. Diante do cenário que a gente vive atual, né? Hoje é muito oba-oba, essa é a verdade. Muito oba-oba. O profissional, ele se fia naquilo assim, eu já fiz 500 procedimentos, não deu errado em nenhum. Mas pode dar com ele. Então ele tem que entender isso, que as pessoas não são todas iguais. Eu, paciente, como é que eu vou... eu quero fazer um botox. Quem é que eu vou procurar? As redes sociais, Anderson, ela nos traz tudo. Só que antes das redes sociais, porque a gente entende, né, que o conselho que rege aquela profissão, ele está atento. Se aquele profissional não tem inscrição no seu conselho de classe, sinaliza alguma coisa. Se tem, tá ali que ele é mesmo cirurgião dentista, tá, mas ele tem a habilitação para fazer o botox, eu vou perguntar para onde? O primeiro passo, eu vejo os casos que ele tem na internet, ok, o cara tem umas boas, o pessoal aqui tá falando bem dele, ok, mas eu vou também engrossar a pesquisa direto no conselho. Tá cheio de médico, tá cheio de dentista fazendo o que não pode e o que não sabe fazer. Tá? A internet não é terra sem lei, só que ela também passa uma mentira. Não é todo mundo feliz, como fala na internet, todo mundo que não tem problema, e os bastidores. Então, é saúde, é vida, é a sua vida que está em jogo. Se você não perder, não gastar um pouco do seu tempo fazendo as buscas necessárias, você pode cair sim nas mãos de um açougueiro, de um golpista que não sabe o que está fazendo. Se você não vier a óbito e não tiver nenhum tipo de mutilação, ok. Se o seu procedimento deu certo, ainda que tenha dado certo, aí é uma questão de sociedade civil organizada, questão da mudança que eu quero ver no mundo, no meu país. Eu fiz o procedimento com você. Depois que fiz, tá tudo ok, descobri que você não é habilitado, eu, doutora Elaine, entendo que eu tenho o dever moral de dizer aos órgãos fiscalizatórios de que você está exercendo uma profissão, exercendo um mistério que não lhe cabe, que você tem que ser punido. Mas deu tudo certo comigo, os outros que se dane. Não, gente. Não é assim. Não, vamos pensar quanto coletivo, quanto sociedade. Porque hoje deu certo comigo, ok. Aí eu não falo nada. Amanhã ou depois, um parente meu pode sofrer na mão de um mau profissional, que não aquele que eu passei. Então, penso eu que a gente tem que pensar no coletivo. Deu tudo certo, ok, mas vamos acender um alerta. Conselho, esse cara tá fazendo isso, isso e isso. E ele não tem habilitação para tanto. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada eu. Encerramos esse episódio. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E na próxima vai ter mais um convidado.